Diário de trailer, dia 16 do 12 de 2021. Já encerrei o dia, na verdade tomei 3 stops consecutivos, então aí meu gerenciamento já me encerra o dia. Então, dia encerrado. Hoje estou terminando o dia negativo, mas vamos lá para as operações. Primeira operação foi no índice. Então, primeiro no índice, eu tenho esse retângulo que eu marquei através da retração de fibro para ver as brigas aqui na região de 50%. Então dá para reparar que teve briga aqui, aqui na de 38, depois aqui na de 50 de novo e novamente aqui. Então eu já esperava hoje um dia positivo, né, um possível dia positivo pelo alinhamento da média aqui. Então ele abriu com gap, e aí quando ele abriu com gap e deixou uma barra compradora aí com mais corpo do que sombra e fez uma inside, então eu pensei na continuidade do movimento, né? Até porque o MACD me mostrava a força. Eu tenho esse topo aqui, estou com um topo mais alto e ele fez aqui topo mais alto. Então eu esperava uma continuidade desse movimento. Então quando rompeu a inside, superou a máxima da inside, eu fiz a entrada. Stop na mínima. E aí quando fechou a barra 3 aqui, eu saí. Encerrei a operação aí com um prejuízo pequeno, aí, com um loss pequeno, porque ele não teve continuidade. E aí já pensei, então, esse mercado vai lateralizar, eu vou esperar o rompimento dele, e para mim seria o rompimento para cima. Então quando ele deixou essa mínima e fez o teste aqui junto com a média de 8, então aqui ele deixou um trap nessa mínima e um trap de raposa. Então quando superou a máxima, fiz a entrada e fiquei esperando para ver se ele fechava acima da máxima do dia. Então ele testou a máxima do dia, não fechou acima, e aqui eu fui para os 5 minutos. Então quando ele fechou, essa barra testou a máxima e não fechou acima, não teve sustentação, eu saí no fechamento dela. E por estar com um pensamento aqui de compra, eu não vi esse trap, né? Quando falhou ele fez um trap e nos 10 minutos ficou bem bonito esse trap. Então aqui caberia uma venda para vir buscar o fundo da lateralidade, aqui o meio, ou até um teste da mínima aqui, que você vê que veio com barras e sequências. Então você poderia até esperar o rompimento, e se falhasse, como falhou, saiu. E aí, como vê essa pernada de baixa, sem nenhuma barra compradora e com alguns gaps abertos aí entre as barras, então quando fechou abaixo aqui da mínima do dia da lateralidade, eu fiz a venda para operar o rompimento. E aí no fechamento da barra seguinte, falhou, eu saí. Aí saí aqui com um prejuízo pequeno também, alguns pontinhos para trás. E falei, pô, beleza, falhou o rompimento, mas pode ser que seja um canal com correção curta e rasa. Então ele veio, né, eu já estava aqui abaixo da média de 20, média de 8 também aqui para baixo, VWAP, e a média de 200 estava longe. Mas o meu alvo seria aqui o fechamento do gap. Então quando ele fez a correção que deixou uma barra vendedora, então quando perdeu a mínima eu fiz a venda. E aí também o pensamento deveria ter sido o mesmo, como não teve continuidade, estopar no fechamento dessa barra. Aí eu quis esperar a abertura de Nova York, e aí quando abriu entrou uma volatilidade, e aí eu estopei aqui
antes do stop cheio, alguns pontos antes eu saí. E essas foram as 4 operações no índice. Aí teve a do dólar. A do dólar eu teria estopado também, mas seria um stop bem menor. Eu estopei errado o dólar, essa é a verdade. Usei o stop errado. Então dólar, eu tinha essa condição aqui de retângulo. Então eu já estava com o pensamento dele de queda. Então por causa do retângulo, né? Eu já vinha com ele, o retângulo também, e o MACD já me mostrando aqui a perda da força compradora. Então eu já estava com o viés aqui vendedor nele. Então ele veio, né, aqui, perdeu, fez o pivô aqui, fez um outro pivô dentro desse pivô já, para romper aqui, beleza. Então ele já abriu em queda, vindo testar aqui a VWAP semanal, devolveu tudo. Aí nessa devolução, falei, pô, eu vou esperar a correção para ver se gera uma compra, né? E aí ele devolveu de novo nessa correção. Então quando devolveu e voltou para baixo das médias e para baixo da VWAP, eu falei, beleza, então vou esperar ver se eu tenho um sinal aí para venda. E aí que ele deixou um topo, veio brigando, testou, devolveu. E aí quando ele fez essa rejeição aqui dessa barra, mas tá, aqui eu tô no 5, foi no 10, isso. Então ele foi, devolveu toda a alta, deixou um topo, brigou, veio testar esse topo e ainda fechou, e veio testar a média de 20 também, e fechou abaixo da média de 20 da VWAP e da média de 8. Então eu falei, pô, aqui eu tenho um trap para fazer a venda. Então quando perdeu a mínima eu fiz a venda. O stop técnico correto seria aqui, eu deixei o stop no meio do caminho, deixei o stop aqui no topo anterior, e aí ele veio testar esse topo e me estopou, e depois ele veio aqui fazer o fechamento. Então eu teria estopado também, porque como foi o trap e não deu continuidade, eu teria estopado no fechamento dessa barra, mas teria ter sido um stop curto comparado com o stop que eu tomei, né? Com o violino, por não ter usado o stop técnico. Então o stop é sempre técnico. O stop é sempre técnico, porque mesmo o stop técnico, ele ainda te dá uma possibilidade de você sair no 0 a 0, que aqui, ó, agora essa barra aqui, ó, ainda me deixou sair no 0 a 0, que antes ela veio para baixo para depois ir para cima. Então ainda conseguiria sair no 0 a 0 nessa falha. Então o stop técnico ele te dá essa possibilidade de sair com stop curto, com loss, né, pequeno, ou até mesmo no 0 a 0. Então ficou um aprendizado para sempre utilizar o stop técnico. E claro, né, sempre usar stop técnico, mas tem momentos que você consegue alinhar o stop técnico com o financeiro, né? Então você consegue ter um stop técnico e financeiro num ponto bom. Mas nesse caso aqui, que estava muita briga nessa região, o stop teria que ser o técnico aqui no topo. Então é isso, essas foram as operações de hoje. Até mais, tchau, tchau.